Beleza, bom dia a todos, muito obrigado. Novamente, a gente está mais um encontro do Iguaçu Vale, Cascavel, né? A gente vai passar o vídeo aqui de introdução, onde mostra que há vários Iguaçu Vales na região. E, e dessa vez, mais uma vez online, aí, devido à pandemia, mas é o online também que ajuda a gente a trazer grandes nomes aí de outros lugares que às vezes ficaria mais difícil ter um encontro presencial, como o professor Cleobert, que está conosco hoje. Antes de passar a palavra, deixa eu passar esse vídeo de introdução, que conta resumidamente sobre o Iguaçu Valley, né, que era um movimento, era um núcleo de informática dos programas das associações comerciais, que viu a necessidade de falar-se de algo que trouxesse maior valor agregado para a região, que é a inovação, né? A gente sabe que a região oeste do Paraná ainda é muito dependente das commodities e a gente viu que o movimento de inovação é a oportunidade de tornar a região oeste do Paraná um polo de empresas e entidades inovadoras. Então, nosso objetivo é fomentar o desenvolvimento da inovação aqui na região, baseado nos princípios que já deram certos em outros lugares do mundo, né, trazendo experiências de outros ecossistemas de inovação. O movimento Iguaçu Vale, então, ele funciona periodicamente em várias cidades aqui da região oeste, e o principal momento do Iguaçu Vale são os encontros semanais, como o de hoje, né, que ocorre cada dia em uma cidade, e hoje a gente tem aqui em Cascavel o encontro do Iguaçu Vale Cascavel, que é todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, onde a gente tem a oportunidade de falar sobre inovação, trazendo experiências, cases e fazendo um network, né? Então aqui a gente tem vários atores do ecossistema ou pessoas que estão interessadas em fomentar esse movimento de inovação. Hoje, com a parceria e com o apoio da OAB de Cascavel, da Comissão de Direito Digital, que o professor não, que o doutor Leme já pode nos introduzir melhor, eu passo a palavra então para o doutor Leme, que está fazendo esse link, né, com a OAB, para termos essa parceria e trazer o professor Cleobert, que é especialista aí em segurança digital, segurança da informação no meio profissional. Esse é o tema de hoje. Doutor Leme, à vontade, obrigado. Bom dia, Ronan, bom dia a todos, professor Cleibert. Eu acho que uma das funções da OAB mesmo é fazer essa conexão com a sociedade, né? E o intuito da comissão é esse, né? Fazer esse link para que a gente não fique fechado só na instituição e conecte com a SIC Labs, com o Iguaçu Vale, com a sociedade no geral, para dar esse retorno para ele. Bem, eu vou pegar um fôlego aqui para falar um pouco do currículo do professor Cleibert, né? Ele é graduado, mestre e doutorando em computação, pós-graduado em segurança da informação, direito digital e compliance em computação forense, também é bacharel em direito, perito computacional, servidor federal, professor do Damásio, do Mackenzie, da IPOG e outras instituições nacionais, e é professor visitante da New York Law School e outras instituições internacionais. Professor, seja bem-vindo, bom dia, obrigado pela disponibilidade aí de estar esses 2 dias aqui em Cascavel virtualmente, e a palavra é sua. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar com o Dr. Leme, alguém que tenho muita estima e admiração, além da amizade. Estou conhecendo o Ronan Medina na data de hoje e, sem maiores delongas, eu vou passar aqui para o compartilhamento da tela. Deixa eu só compartilhar aqui os slides que eu preparei aí para vocês. Só quero que vocês sinalizem aí com a cabeça, com os dedos, com os pés. Vocês estão vendo aí os slides, está tranquilo? Eu sou profissional da área de segurança muito antes de ser profissional da área jurídica, né? Eu sou professor também da área de direito, inclusive a disciplina de proteção de dados de algumas das instituições citadas aí pelo Dr. Leme estão comigo, né? Eu já venho trabalhando com isso já há algum tempo. Lá na década de 90, eu já estava trabalhando com desenvolvimento, inclusive desenvolvimento também seguro. A gente vai falar sobre isso aqui. Já me avisaram que vocês que nos assistem são um público misto, então
Eu quero que quando alguém tem alguma dúvida, até porque tem coisas técnicas aqui, mas claro, eu gosto de desmistificá-las, mas caso tenha alguma dificuldade, por gentileza, não se sintam constrangidos em participar aí pelo chat aí, podem mandar as mensagens que a organização com certeza vai fazer o, o filtro para que eu possa responder às dúvidas que porventura surjam na cabeça de vocês aí. Mas é isso, eu venho trabalhando com isso e fui para o direito exatamente porque trabalhava com tecnologia. Eu comecei a desenvolver sistemas tributários lá no início dos anos 2000 e eu comecei a gostar de direito. Eu também tenho os pés nas humanas, né? Eu tenho muita influência das áreas humanas, embora trabalhe com as exatas há mais tempo. E terminei gostando do direito e comecei a fazer o curso, né? Vim a terminar o curso. Eu sou do Serviço Público Federal, sou servidor desde 2006. Então, no cargo que eu estou atualmente, eu sou impedido de advogar, embora eu faça parte de várias comissões na OAB de São Paulo e outros estados. Eu ingresso nessas comissões como consultor, né? Eu não sou advogado, não posso, sou impedido pelo cargo, né, de exercer a advocacia. Infelizmente, nesse sentido. É só para que vocês entendam aí que eu posso falar dessas duas searas, né? E minha grande paixão no direito é o direito digital, né? Justamente porque foi lá que eu me encontrei, para justamente utilizar aí esse meio campo, né? Como profissional híbrido que eu sou. Inclusive, ontem conheci outros também no evento de ontem à noite pela Comissão de Direito Digital de Cascavel. Fico muito feliz de começar a encontrar essas pessoas com formação dupla. E o mundo, a gente sabe, hoje respira essa interdisciplinaridade, né? Inclusive a própria multidisciplinaridade também. Mas, enfim, vamos aqui para o conteúdo. Eu trouxe... o currículo já foi falado, isso para o momento já foi dito. Eu vou trazer algumas definições rápidas aqui, né? Vai chover no molhado aí para o Dr. Leme, que assistiu ontem a palestra, mas eu trouxe coisas diferenciadas para as palestras de hoje, depois dos próximos slides. Então, segurança da informação, eu posso fazer um resumo para vocês. É uma área que ela não se resume apenas a proteger as informações. Se vocês visitarem normas específicas sobre segurança da informação, vocês vão ver que ela tem como foco proteger o que a literatura chama de ativos. Ativos corporativos ou ativos domésticos. E ativo é qualquer coisa que tenha valor, né, para alguém ou para uma corporação. Então, se você tem lá o seu PlayStation 5 na sua casa, você é um abastado, né, e tem um videogame desses de nova geração, aí você tem um ativo que você precisa proteger. Você tem pessoas trabalhando na sua empresa, essas pessoas também são ativos que carecem de proteção nos moldes dessas leis, dessas normas, desses padrões de segurança da informação. Ou seja, a gente pode imaginar que a segurança da informação é uma área que ela protege não apenas as informações, mas toda a periferia envolvida. A gente tem uma área da segurança da informação, por exemplo, que é a segurança física. É a segurança onde você coloca câmeras nos prédios, onde você emprega seguranças, né, seres humanos ali para ficarem nas portarias dos prédios, crachás inteligentes, leitura biométrica e muito cuidado agora com a coleta de dados sensíveis. A gente pode falar depois aí, quando abrirem para as perguntas a respeito de questões relacionadas a esse tipo de coleta de dados. Dados que estão na internet, por exemplo, eu posso coletá-los mesmo que eles estejam públicos? Como é que funciona isso? Eu posso responder para vocês mediante o que a gente já tem aqui no Brasil de legislação, inclusive de decisões judiciais nesse sentido. Mas, para fechar a fala desse slide, é isso. A segurança da informação é uma área que ela protege inúmeras outras coisas relacionadas às informações. Essas coisas todas são alvo, são objeto de tutela pela segurança da informação. E nela a gente tem alguns pilares, tem outros, mas eu trouxe aqui os três principais, os três mais famosos aí para quem já estudou sobre isso. É um assunto bem batido, mas que ele realmente merece estar aqui.
nesse hall de slides, né? É interessante que vocês saibam que isso existe para nortear, inclusive, as ações de vocês como empresários, como programadores, seja lá quem vocês forem, como advogados ou mesmo no âmbito doméstico, mesmo que você queira aplicar esses conhecimentos da segurança da informação em suas casas, isso é totalmente possível e, na realidade, é até um dever que a gente comece esse tipo de política dentro de nossas casas, que nós sejamos evangelistas aí da segurança da informação. E como eu disse no evento de ontem, é uma área interdisciplinar. Na realidade, acredito que todo conhecimento é interdisciplinar, né? Não somente a área da segurança da informação. E todos estão convidados a trabalharem com ela, né? Não é necessário que você seja da área de tecnologia da informação, que você seja um hacker, que você seja um analista de segurança para você trabalhar com isso, né? Existem diversas ramificações da segurança que vocês podem trabalhar. Então, nesse slide, a gente vê 3 princípios aí: o princípio da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade. Esses são os 3 pilares, os 3 princípios que a segurança da informação primordialmente visa garantir em qualquer ambiente, seja no ambiente digital, no ambiente offline. Como eu disse, você pode ter um prédio que você aplicou medidas de segurança com base nas normas de segurança atualmente disponíveis, né? Então, você vai aplicar ali medidas no mundo real, no mundo físico, né? Não é no mundo real, a internet também é real, mas no mundo palpável, né? Você pode implementar essas medidas. E uma delas visa proteger exatamente a confidencialidade das informações. Então, você ter uso de criptografia, por exemplo, você ter medidas administrativas como políticas de acesso, políticas de uso, políticas de privacidade e tecnologias também aplicadas para evitar que informações, que dados, né, sejam acessados por quem não seja autorizado. Esse é o primeiro pilar que eu trago para vocês. Se eu estiver falando rápido, vocês, por gentileza, também sinalizem. Eu vou tentando falar mais rápido e tentando ser mais objetivo, o mais objetivo possível, porque tem vários slides e eu também quero abrir aí com um tempo maior para as perguntas de vocês. Outro pilar da segurança da informação é o da integridade. As informações, elas têm que permanecer íntegras. Eu não quero que um cadastro meu seja alterado de maneira não autorizada. Eu não quero que as minhas informações pessoais elas estejam erradas, por exemplo, numa empresa, no e-commerce, numa startup da vida. Então, esse princípio, ele zela também pela integridade, e a criptografia é outra ferramenta também que pode ser aplicada para proteger a integridade das informações. E já o terceiro, ele diz respeito à disponibilidade. As informações, elas devem estar disponíveis para quem deva ter acesso às mesmas quando necessário. Então, se eu tenho um site na internet, ou eu criei um aplicativo, uma startup aí, e esse aplicativo ele fica fora do ar, como a gente fala na linguagem comum, nesse momento eu estou ferindo o princípio da disponibilidade. Eu estou ferindo ali esse pilar da segurança da informação, porque aquelas informações elas não estão disponíveis quando necessário. Se alguém está varrendo o chão ali da empresa, estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas apenas visando ser didático. Se alguém está varrendo o chão de uma empresa e acidentalmente puxa um cabo de energia e desliga ali uma parte da infraestrutura tecnológica naquela empresa, e aquela infraestrutura tecnológica, ela deixando de funcionar, ela faz com que serviços digitais, por exemplo, eles deixem de funcionar, eu estou ferindo também o princípio da disponibilidade. Da mesma maneira, se acontecem desastres naturais, né? Se acontece uma enchente, por exemplo, um raio que cai e queima equipamentos, fogo que destrói informações que estejam armazenadas em papel, por exemplo, tudo isso é foco da segurança. Essas informações elas não vão mais estar disponíveis e também tiveram a sua integridade ali devassada, né? A gente tem 2 princípios feridos ao mesmo tempo e nada impede que os 3 sejam feridos simultaneamente. Então, só para a gente ir norteando, e claro, o trabalho de todos são bem-vindos nessa seara. A gente tem inúmeras
maneiras de fazer essas proteções, e é muito comum que professores como eu, de segurança da informação, digam a seguinte frase: segurança da informação é um conjunto de várias seguranças reunidas, né? A gente não tem uma bala de prata, a gente não tem uma solução. Aí eu vou comprar aqui um software que vai resolver a minha vida, né? Isso é uma falácia, né? A gente precisa de várias estratégias corporativas ou domésticas, se for em casa, né? O uso da segurança, a gente precisa de políticas bem estabelecidas e, claro, a gente precisa que isso seja traduzido na praxis. As pessoas têm que, de fato, estar agindo conforme essas políticas estabelecidas. E nós, da área de segurança, juntamente com outros profissionais, a gente também tenta prever o futuro. A gente estuda o passado, aquilo que já aconteceu. É interessante que vocês registrem tudo o que acontece em termos de segurança da informação numa base de conhecimentos. Vocês podem usar um software para isso, para ficar registrando, inclusive por meio desses programas que vocês já conhecem, de Service Desk, ou Help Desk, ou qualquer outro nome que vocês queiram dar. Essas bases de conhecimento, elas dizem muito sobre aquilo que já aconteceu no ambiente corporativo, e a partir disso vocês podem ranquear as necessidades atuais da empresa, por exemplo. Você pode descobrir que o que mais acontece é o problema X. Então vamos tentar resolver esse problema X, porque ele está muito frequente e ele consome recursos, ele consome esforços corporativos ali toda vez que ele acontece. É uma senha que não está funcionando ou é um software que está dando problema, então vamos tentar resolver aquilo. E a gente descobre isso estudando o passado. Da mesma maneira, por meio dessa base de conhecimentos, a gente também tenta prever o futuro. Já que eu sei que determinadas coisas têm uma tendência, então eu posso começar a me precaver, inclusive criando planos específicos para tratar de eventos danosos. A gente vai falar sobre isso mais adiante, mas só dando um spoiler rápido aqui para vocês. E, claro, o que eu digo aqui, nesse momento, sobre segurança da informação, mutatis mutandis, ou seja, mudando-se o que deve ser mudado, vocês podem aplicar em diversas outras áreas do conhecimento, à vontade, né? Isso aqui é gestão, o que eu estou falando para vocês. Eu estou tentando trazer de maneira menos técnica possível aí o que a gente trabalha na tecnologia, até porque o público é híbrido, né? O público que me assiste. E eu vou falar rapidamente sobre diversos profissionais que talvez alguns de vocês já até conheçam, mas merece ser citado. Esses profissionais devem ser convocados dentro de cada contexto corporativo, dentro de cada contexto de necessidade de segurança da informação. Um deles, eu trabalhei com isso, sou eu, né? Eu trabalhei com testes de penetração durante algum tempo. Hoje eu já não estou mais trabalhando com isso porque estou finalizando, como dito no início, um doutorado. Isso tem me consumido muito tempo, mas eu gosto muito dessa área. Esse tipo de profissional, ele estuda, né? Ele estuda vulnerabilidades em sistemas, em pessoas também. Eu tenho colegas meus que eles fazem testes de invasão em pessoas, né? É uma pessoa que se capacitou em tentar enganar outras pessoas, né? Então, existe esse tipo de profissional também que deve ser convocado, ou seja, é um penetration tester, é um testador, né? Uma pessoa que faz testes de invasão em seres humanos. Existem pessoas que são capacitadas para tentar invadir estruturas físicas, né? A pessoa vai fingir que é um lixeiro, ela vai fingir que é um funcionário, ela vai criar um crachá falso para tentar entrar na empresa. Da mesma maneira, isso acontece na forma digital, né? Que é justamente a praia que eu estava, né? Eu, inclusive, dou aulas sobre isso também, formo pentesters, né? Então, a gente trabalha exatamente mediante contrato. Como é que acontece isso? Eu preciso testar o meu sistema, eu preciso ver se o meu sistema está seguro. Então, você faz um contrato com um pentester e recomendo que seja alguém que tenha ética, até porque ele vai ter acesso, né, às entranhas ali do seu negócio. Então, deve ser criado também um NDA, né, um Non-Disclosure Agreement, um acordo de não divulgação, ou seja, um acordo de confidencialidade entre o pentester e você, né, que está contratando esse tipo de serviço, e ele vai
dentro de um escopo também definido nesse contrato. Você vai dizer que ele vai ter tantos dias para fazer os testes, você vai dizer qual é a parte do seu produto, da sua infraestrutura tecnológica que ele vai tentar invadir, que ele vai tentar descobrir falhas de segurança. E muitas vezes, ao final, esse pentester, além de emitir um relatório com o que ele descobriu, né, na sua infraestrutura, nos seus produtos ou serviços, ele também vai dar as soluções, né? Às vezes o pentester apenas aponta as doenças, mas às vezes ele também aponta os remédios, né? Aquilo que você deve fazer. Isso vai depender, claro, do contexto e do conhecimento desse profissional, mas ele é muito importante nesse contexto, né? Até porque, entendam, por favor, né? Isso aqui é um protesto do professor. Os profissionais de tecnologia da informação não necessariamente sabem segurança da informação. E eu quero que quem seja da área de TI tenha essa humildade em reconhecer que nem sempre o fato de você ter trabalhado a vida inteira com redes de computadores ou com desenvolvimento vai tornar você hábil com questões de segurança, né? Claro que você pode se capacitar e até recomendo que o faça, né? Mas existem pessoas, e não estou aqui vendendo peixe, não é essa a intenção. É apenas deixando claro para as empresas e para os profissionais de TI que nem sempre você ter profissionais de TI na sua empresa ou você ser da área de TI, você já é suficiente para barrar, por exemplo, uma invasão que vá ocasionar, por exemplo, vazamento de dados aí e queimar o filme, jogar na lama a reputação daquela empresa ali, do seu escritório de contabilidade, de advocacia, seja lá o que for, né? Só para deixar isso bem claro. Aí existem esses profissionais aqui que podem ser contratados, né, de tempos em tempos para fazer essas análises, né, essas tentativas de invasão. E lembrando também, apenas para finalizar aqui essa parte, que você pode ter feito o dever de casa inteiro hoje, né? Você pode ter contratado bons analistas de segurança, bons pentesters, e um minuto depois você já está vulnerável, ou seja, já descobriu-se uma nova falha de segurança ali, que ele não conseguiu detectar, até porque um minuto atrás ele saiu da sua empresa e foi embora, né? Você conseguiu ter um nível de maturidade, mas um minuto depois você já pode estar sendo vítima de novo de algum ataque. Eu não estou aqui assustando, é apenas a realidade, né, nua e crua, e por isso que esses testes são deveras importantes, né, nesse contexto. Outro profissional que também é recrutado quando dá necessidade são os peritos digitais, né? O pessoal da computação forense, por exemplo. Existem peritos oficiais, que são os das polícias, mas existem peritos privados também, que eles atuam nas corporações, ou mesmo eles trabalham como assistentes das partes em um processo judicial. Inclusive, eu já participei nessas duas modalidades, tanto no âmbito privado das empresas, quanto também auxiliando pessoas envolvidas em processos judiciais. A função do perito, assim como qualquer outro perito, né, é reconstruir o passado. O perito ele tem que ser ético também, ele não pode, inclusive, por força de lei, o perito não pode ser omisso quanto ao que ele está analisando e nem inventar análises, né? Eu não posso pegar aqui, por exemplo, digamos que o Dr. Leme ele tenha interesse em descobrir quem na empresa que ele trabalha, por exemplo, está enviando e-mails de ameaça para ele, né? Quem é que está ameaçando ele? Criou-se um e-mail falso, um e-mail fictício, e começaram a enviar mensagens de cunho de ameaça para o Dr. Leme, né? Então ele vai contratar ali um perito para fazer essa análise, ou ele pode também impetrar medidas judiciais para tentar conseguir isso. Mas no tocante à perícia, esse perito analisaria ali esses e-mails enviados, ele tentaria descobrir a autoria daqueles tipos de ataques ali que inclusive podem culminar em crimes contra a honra, por exemplo, e etc. Mas o que interessa é que esse perito ele deve ser ético o suficiente e ele não vai dar nenhuma opinião particular dele. Isso deve ficar claro. O perito ele não deve dar a opinião dele. Não, eu acho que pode ter sido o fulano. Na minha compreensão, isso não existe no mundo da perícia. O perito
ele usa a ciência e as estratégias e técnicas científicas para ele emitir um laudo ou emitir ali um relatório sobre o que foi analisado e ponto final. Ele vai dizer, olha, eu usei as ferramentas XYZ, se são tecnológicas, ele vai citar, na data XY, na hora Z, e o que descobriu, se foi isso assim assado, conforme o relatório tal, que está anexado aqui no meu laudo, e etc, etc. Ele não tem que dar parecer nenhum de ordem de cunho pessoal dele. Isso não é científico, né? E nem tampouco ser omisso. Ele descobriu algo e ele vai ficar calado para beneficiar quem o contratou. Claro que na prática, infelizmente, existem peritos que não são tão éticos assim, mas o correto é isso e eu devo dizer para vocês como é que funciona. Aí, no ambiente corporativo, para a gente já pular para o outro slide, peritos são necessários quando acontecem essas coisas que demandam investigações, né? Então, existem esses profissionais que são possíveis de serem contratados para desmistificar determinadas circunstâncias. Analista de malware. Esse aqui é um dos Jedi, né? Para quem gosta de Star Wars, como eu, esse aqui é um dos caras, né? Dentro da computação. Eles estudam justamente os vírus, os cavalos de Troia e toda a sorte de aplicativos maliciosos que a gente tanto ouve falar e, por vezes, somos infectados. Então, as empresas, às vezes, elas não sabem que estão infectadas. Isso acontece demais. Você está tendo a sua vida normal, inclusive em sua casa, por exemplo, e você não sabe que tem alguma porcaria instalada ali no seu dispositivo, nos seus dispositivos, dentro da sua empresa. Ou mesmo você descobriu que foi infectado e você não conseguiu remover. A sua equipe de TI também tentou e não conseguiu remover, ou está com dúvida se realmente a remoção foi feita a contento. Então, esse tipo de profissional também pode ser recrutado para fazer essa análise, inclusive para descobrir quem criou o malware e de onde vem esse malware, né? Pode até tentar descobrir a autoria por meio do estudo das entranhas, né? Ele vai dissecar, inclusive tem um livro de análise de malware que tem uma figura de um ET, de um ET sendo dissecado. É algo estranho sendo analisado ali por um profissional da segurança da informação, né? Esse tipo de profissional faz o que a gente chama de engenharia reversa. A engenharia, por exemplo, cria um carro, e já o engenheiro reverso, ele desmontaria o carro para entender o funcionamento do carro. É coisa de criança, como eu era assim também, inclusive até corri risco de vida quando criança, porque eu desmontava tudo, né? Eu desmontava tudo aquilo que tinha em casa para tentar descobrir o que tinha dentro daquelas coisas. Curioso como era, né? Até hoje sou muito curioso. Esse tipo de profissional também entra em ação quando vocês precisarem estudar especificamente questões relacionadas a softwares maliciosos, né? A malwares, como vírus e etc. E, claro, na atualidade, a gente não pode deixar de esquecer o que a gente chama aqui no Brasil de encarregado de dados. Esse profissional é uma exigência da própria LGPD e a gente ainda não sabe se, por exemplo, microempresas e empresas de pequeno porte, MEIs, se essas pessoas e essas empresas serão afetadas por essa exigência. Isso quem vai nos dizer é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada recentemente com a própria LGPD. A autoridade é uma espécie de agência, né, regulatória, assim como uma Anatel da vida, e ela foi criada exatamente para fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados e também para dizer algo a respeito desse tipo de circunstância. Será que todas as empresas realmente precisam contratar um encarregado de dados, que é o profissional que vai ser o ponto de acesso às pessoas, né, aos cidadãos, os titulares de dados, e também vai ser o ponto de acesso com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Claro que ele tem outras atribuições, inclusive a própria lei traz lá atribuições do encarregado, que é chamado de Data Protection Officer, como diz aí no slide, lá no exterior, a gente tem o próprio regulamento europeu, que criou essa figura do DPO também, e ele vai trabalhar juntamente com outros profissionais que já existem, como Compliance Officer, como o CISO, que é o Chief of Information Security Officer,
ou seja, é o profissional-chefe de segurança da informação. Existem todos esses cargos aí, que eles geralmente se conversam, né? Eles entram em contato uns com os outros para poder melhor trabalhar ali naquele ambiente. E, para quem não sabe, os encarregados de dados eles podem trabalhar de maneira remota. Então, já existe o que a gente chama de encarregado de dados, ou DPO, as a service, ou seja, você consome como um serviço os serviços de um encarregado de dados, de um DPO. Você contrata uma pessoa para ser o DPO da sua empresa de maneira remota, aquela pessoa nem precisa, de fato, estar fisicamente ali na sua empresa. Mas é claro, óbvio, lulante, que esses profissionais eles devem estar, de fato, comprometidos com o projeto da sua empresa, com o projeto seu de privacidade e proteção de dados, para que as coisas realmente funcionem e ele não seja apenas um fantoche ali contratado. E já indo aqui para os finalmente aí dos slides, a gente vai falar sobre metodologias que são aplicáveis à tecnologia e também normas específicas sobre esses assuntos que a gente trata no momento. Esse aqui eu não vou entrar nos pormenores, isso aqui é uma disciplina de uma pós, que eu ministro, inclusive, mas eu posso dizer para vocês que isso existe, que é necessário. A gente chama isso de Secure Development Life Cycle, ou seja, é o ciclo de desenvolvimento seguro de aplicações, de software. Isso também é aplicável para outras circunstâncias da vida. Isso aqui é específico para a tecnologia, mas que vocês podem, por analogia, aplicar para o desenvolvimento de qualquer produto. A gente tem ali na primeira parte, por exemplo, requerimentos, projeto, desenvolvimento, teste e entrada em produção nessa parte de cima, e entrada em produção daquele produto. E na parte de baixo a gente tem ali os passos. Claro que isso aqui é só uma divisão didática, não se resume só a isso. E eu explico, isso aqui é uma maneira de você produzir produtos ou serviços de maneira segura, ou seja, você vai levar em consideração a segurança da informação durante todas as fases de construção e de entrega de um produto, porque o que a gente mais tem na atualidade, infelizmente, isso é uma cultura, a gente recebe produtos inseguros e as empresas vão dando segurança com o passar do tempo. Só que isso é muito perigoso porque pode nos lesar antes mesmo deles terem conseguido criar uma cura ali para uma vulnerabilidade, para uma brecha de segurança que possa estar presente nessas soluções. Ontem, na palestra de ontem, eu dei o exemplo de câmeras que nós compramos para instalar em nossas residências ou nas nossas empresas, né? Essas câmeras, se elas tiverem falhas de segurança que ainda não foram descobertas por nós, meros mortais, mas foram descobertas por criminosos digitais, esses criminosos vão ter acesso à nossa intimidade em nossas casas, vão ter acesso à privacidade das empresas que nós instalamos essas câmeras. Ou seja, esses produtos que serviriam para a segurança, eles terminam sendo um vetor de insegurança em nossa vida cotidiana. Então, por isso que é necessário que esse tipo de processo que eu aqui falo para vocês nesse slide seja incentivado, seja adotado, e inclusive que isso esteja previsto em lei. Inclusive, eu penso, depois de terminar o doutorado, em começar a encher o saco do Congresso nesse sentido, para que leis nesse sentido nasçam exigindo que produtos e serviços já venham com selos, inclusive, de desenvolvimento seguro. Não, isso aqui foi feito mediante os padrões X, Y, Z de segurança. Isso aqui não foi feito aí simplesmente para entregar rapidamente algo e vender, que é isso que acontece na realidade. Aí embaixo tem avaliação de riscos, modelagem de ameaças, análise estática do código desse software, por exemplo, testes de segurança e revisão de código, você rever profissionais como alunos meus também, inclusive uns já se profissionalizaram nisso, eles estudam o código-fonte, ou seja, o código que gera os sistemas, para descobrir falhas de segurança. Eles vão fazer esse tipo de teste. E a gente faz lá no final ali Security Assessment, que é a avaliação de segurança, e configurações de segurança necessárias para que esse tipo de produto
ele esteja realmente maduro em termos de segurança para ser entregue à sociedade, né? Isso é uma necessidade muito premente, porque, infelizmente, as coisas andam no sentido contrário. E falando de normas, existem duas normas que são muito famosas da ISO, que é a 27001 e a 27002. A 27001, ela trata de um sistema de gerenciamento de segurança da informação. Se você quiser certificar a sua empresa em segurança da informação, para você, além de melhorar todos os processos corporativos em termos de segurança, você pode ganhar um selo de certificado ISO nesse sentido, e isso, claro, além de proteger as informações, vai dar mais respaldo reputacional à sua empresa no mercado. E existe a 27001, que é sobre esse projeto de segurança, e a 27002, que traz exatamente as boas práticas, aquilo que você poderia implementar se quiser alcançar o que a 27001 prega, né? Você pode ler essas normas de maneira apartada desses processos de certificação e você estudá-las para implementar isso sem nenhum compromisso de contratar a auditoria da ISO para certificar a sua empresa, né? Eu até recomendo que você faça isso. E essa do lado direito, ela está errada, essa ilustração, peço perdão para vocês, eu copiei, colei e não prestei atenção. Aí era para estar ISO 27701. No lugar do primeiro 0 tem o número 7, quem quiser anotar, mas isso vai ficar gravado, acredito, depois vocês podem ver. E essa norma, ela foi criada recentemente e ela é específica para a proteção de dados pessoais. Ela traz boas práticas, ela é um complemento da 27002, específica para a proteção de dados pessoais, é uma das normas que eu recomendo que sejam também estudadas. E também existe certificação da ISO para 27701. Você pode cumprir os requisitos dessas normas e tirar essas certificações e dizer que a sua empresa, a sua startup, o seu aplicativo, ele já está certificado em proteção de dados pela ISO. E, claro, se você oferece bens e serviços para pessoas que estão na Europa, na zona protegida pela GDPR, você tem que se adequar a essa norma, a Regulação Geral de Proteção de Dados na Europa, mesmo que você esteja fornecendo produtos de forma gratuita. Você criou um e-book que serve apenas como isca nas suas estratégias de marketing digital, por exemplo, e você tem pessoas na Europa, naquele momento, baixando aquele e-book, né? Ou você bloqueia o acesso para fora do Brasil, ou você coloca um alerta dizendo que aquele produto não pode ser consumido na Europa, ou você se adequa à GDPR, né? Você vai fazer essa análise para ver qual a melhor saída ali, mas você vai ter que se adequar se você fornece bens ou serviços, mesmo que de maneira gratuita, para quem esteja lá na Europa. E, claro, a gente tem aí agora a bola da vez, né? Todo mundo agora virou especialista em LGPD. A gente é uma torrente, é uma grande cachoeira de anúncios de pessoas oferecendo serviços aí relacionados a LGPD, porque realmente é o player do momento, assim como já foi blockchain, etc. E eu também trabalho nessa seara e posso conversar com vocês nesse sentido. E, claro, a gente tem inúmeros desafios que eu não vou mergulhar em todos aqui, mas eu trouxe nesse slide, isso acredito fique gravado, vocês podem consultar depois. Eu já falei sobre as normas LGPD, GDPR, existem adaptações ou criações de políticas de privacidade, políticas de segurança, contratos devem ser revisados em termos de proteção de dados e também de segurança da informação. Desenvolvimento seguro, eu acabei de falar a respeito. Você tem que entrar em conformidade com esses padrões de segurança por padrão e segurança por projeto, esse Security by Default e by Design que estão aí. É você criar, como eu disse, um ciclo de desenvolvimento seguro. Recuperação de desastres e continuidade de negócios, você tem que prever o futuro. O que eu vou fazer caso aconteça um desastre na minha empresa e eu perca informações ou a infraestrutura tecnológica, caiu um raio e queimou ali, sei lá, um equipamento, ou a fibra ótica partiu
eu estou sem acesso à internet. Isso tudo tem que estar previsto em documentos específicos e as pessoas que fazem parte daquelas empresas devem estar capacitadas o suficiente para reagir de maneira como está previsto nessas documentações, para evitar maiores desastres. Né? Aconteceu um desastre, pode ser que outro maior aconteça, porque eu não estou preparado para lidar com aquilo. Claro, auditorias são necessárias para verificar o que já aconteceu e, com isso, tomar decisões a respeito. Compliance, eu nem preciso dizer, isso aqui é também a cereja do bolo dessa história. Você deve se utilizar das estratégias de conformidade para que você realmente reflita as suas próprias normas internas. Você também respeite as normas setoriais que dizem respeito à sua empresa e que você respeite as leis, as demais normas do ordenamento jurídico. E, claro, você também contrata consultorias específicas em determinadas searas para ajudá-lo nessas empreitadas. E, por fim, eu deixo aí meu Instagram. Quem quiser pode me seguir, inclusive por lá eu respondo as perguntas que as pessoas mandam. Às vezes demoro, mas costumo sempre respondê-las com o maior prazer possível, até porque isso me faz estudar ainda mais. E eu deixo aqui a propaganda do 5º Congresso Nacional de Direito Digital, o qual eu sou um dos organizadores. Eu já organizei vários desses eventos. E a gente vai ter simplesmente as melhores cabeças, pelo menos as maiores, muitas delas, né? Não dá para abarcar todas, do direito digital e também da perícia, da segurança. Tem ex-diretor da Interpol Internacional palestrando com a gente, tem Opsi Bloom, tem Patrícia Peck, tem um monte de gente realmente gabaritada nesse evento, e é gratuito, é um evento que a gente faz com muito carinho para tentar levar ainda mais conhecimento aí para a sociedade, e está lá no Instagram, Congresso Direito Digital, que é exibido aí nesse slide também. Então é isso para o momento. Eu abro aí, eu passo a fala para a organização novamente, para o Ronan ou para o Leme, um dos dois. Eu espero ter trazido novidades para vocês e conhecimentos que de fato são úteis para a vida de vocês, não só pessoal quanto profissional. Se cuidem, estou às ordens. Professor Cleberti, muito obrigado pela sua palestra. O tempo é curto, então a gente consegue absorver, você consegue trazer um pouco e a gente tenta absorver o máximo. Pessoal, quem tem perguntas pode ficar à vontade, pode abrir o áudio, fazer a pergunta. O Nilmar já ligou a câmera, o Selmo ligou a câmera, o Nerison sempre tem umas boas perguntas também. O Selmo sempre faz boas perguntas. Nerison? Selmo? Bom dia, pessoal. Tá me ouvindo? Sim, pode falar, Selmo. Senhor. É o seguinte, o ano passado eu precisei, Selmo da Unioeste, tá? O ano passado eu precisei pesquisar sobre alguma coisa sobre segurança a nível de aplicativo do celular. E o que a gente viu realmente é uma coisa assustadora. Por quê? Muitos dos aplicativos eles já vêm com segundas intenções. E como você colocou muito bem aí da questão de ter alguma coisa que venha analisar todo o código-fonte, porque hoje está muito fácil, né? Você desenvolve, você tem aplicativo para fazer de tudo dentro da disposição, gratuito, até mesmo um aplicativo de agenda pode vir contaminado, né? Então, assim, vai ser muito difícil, eu acho que no futuro, e pelo volume de dados que nós temos, e pela forma que ele está entrando em nossas vidas, como você falou, não vai ter mais, já não tem privacidade, vamos dizer assim, porque às vezes você fala alguma coisa, o Google já entra com uma sugestão para você. Então, ou seja, esse negócio de privacidade já não existe faz muito tempo. O que as empresas realmente deveriam fazer para se precaver, ou mesmo que nem o nosso caso, a universidade, vai ter que ter um cientista de dados, né? Vai ter que ter um cara realmente preocupado com segurança, porque os ataques cibernéticos vão ser cada vez mais frequentes. O que você acha que as empresas aí, até mesmo a própria universidade, poderia estar se precavendo?
Então, você tocou num ponto aí que é nevrálgico, a análise das soluções. Às vezes, órgãos públicos e privados, e empresas privadas também, contratam fábricas de software para desenvolver, por exemplo, soluções, né? Na própria justiça, que é onde eu trabalho, a gente tem contratos em vigor com fábricas de software. E mesmo que esse software seja construído in-house, né? Ou seja, por nós mesmos, é interessante que haja esse tipo de análise feita por profissionais que estudem isso, ou profissionais que já sejam gabaritados, ou uma consultoria, para evitar exatamente esse tipo de dissabor. Você está contratando uma solução X, mas ela vem com presentes, entre aspas, ali, que não são bem-vindos, né? Você, por exemplo, nós analisamos softwares, aplicativos de lanternas na Google Play, por exemplo, e muitos, assim, sei lá, 70% vinha com algum tipo de malícia e uns 30% com malícias gravíssimas, ou seja, ninguém está dando um almoço de graça, né? A pessoa está entregando ali um software para você que você quer apenas ligar ali o flash do seu celular, mas em troca ela quer as suas vísceras, né? A pessoa quer a sua alma ali em troca. Então é exatamente esse o caminho das pedras, como você falou. E também, hoje a gente já tem, Selmo, a inteligência artificial como aliada, né? A gente já tem soluções, ela ainda não substitui o pentester, por exemplo, né? Não que seja meu medo, né? Eu até sou fã da tecnologia realmente, mas a gente já tem a inteligência artificial sendo utilizada para analisar código. Então, ela faz muito do trabalho braçal da análise do software, das vulnerabilidades, inclusive dos softwares já em funcionamento, você também tem soluções usando inteligência artificial. E você junta isso com a expertise de profissionais humanos também, né? Você vai juntar esses dois mundos e você vai ter aí relatórios que apontam realmente as maiores falhas possíveis, né? Porque é muito chato você contratar um serviço e terminar recebendo ali uma porta aberta que pode vir a lesar exatamente a reputação da universidade, nesse caso aí que você colocou. Eu espero ter respondido a contento aí a sua pergunta. Beleza. Posso uma pergunta? Bom dia. Pode ser, Eduardo. Bom dia. O Harrison também está na fila aí. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Assim, eu tenho algum tempo aí também na área de tecnologia, né? Não é a minha área de formação, mas eu já trabalho há quase 20 anos nisso. Assim, a gente vê assim às vezes depois, principalmente daquelas documentários de privacidade hackeada e o plano dilema das redes, né? A gente vê assim, que se criou também uma certa neurose quanto à proteção dos dados, né? Aí LGPD e uma série de GPDR e segurança de informação acabou se transformando em assim, uma prioridade, né? Como da área de tecnologia, a gente já tem até, inclusive, colegas, assim, a gente sempre teve dificuldade de juízes, de julgarem, talvez, ações, digamos, que acontecem, ações, simplesmente contratuais entre empresas, digamos, de desenvolvimento de sistemas e clientes, né? Muitas vezes o juiz vai lá e julga como se fosse pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Pelo fato dele desconhecer, digamos, a natureza do que é. A gente às vezes vende um serviço e o cara acha que comprou um produto, porque o produto não funciona na empresa dele, ele vai lá, aciona judicialmente a empresa. Não que eu tenha recebido, assim, algum processo, mas vários colegas já comentaram situações assim. Uhum. O que acontece? Eu vejo que talvez os juízes não estejam ainda, não sei se colocar essa posição, os juízes estariam hoje em condições de tomar decisões judiciais, assim, relacionado, digamos, à LGPD, um conhecimento suficiente para poder não lesar, talvez, uma empresa acabar sofrendo o mesmo que sofremos com a CLT, que é o chamado dirigismo contratual, onde, digamos assim, sempre tem uma parte mais fraca
que é o consumidor, o trabalhador, e daí o Estado tem que proteger, e daí começa, e se tem ações judiciais que acabam só beneficiando o lado mais fraco. E muitas vezes não é bem assim toda a história, e isso gerar um mundo de ações de indenização. O que você acha, na sua opinião? Como é que está isso? O Dr. Leme sabe, eu não tenho papas na língua para falar a respeito das coisas, né? E eu concordo com você, Nilmar. E quanto a você não ser formado em TI, isso é mera formalidade, na minha opinião, né? Eu fui autodidata muito antes de formar em tecnologia. E eu fui para a academia por uma necessidade, né? O Brasil é muito do bacharelismo, né? O Brasil exige que você tenha títulos para exercer determinados cargos. A própria docência é muito engessada nesse sentido. Às vezes você encontra, como eu já encontrei, vizinhos meus, o cara é um gênio, entendeu? Só que não tem formação acadêmica, ele não poderia dar aulas, mas o cara é muito fera naquilo que faz, né? Só uma pequena ressalva aí a respeito de questões de formação. Quanto ao judiciário, eu concordo com você, né? Tem muita... o juiz ele é como se fosse ali o médico de atendimento geral, né? Ele tem que se virar nos 30 ali para resolver essas questões que chegam até eles. E o que eu enxergo, e claro aqui, com todo respeito à magistratura, mas o que eu enxergo é que muitas vezes o volume de processos é muito grande e, além disso, eles também não tendem a fugir daquilo que está sendo feito por outros colegas, né? Eles tendem a seguir a jurisprudência, que é esse costume maldito que você acabou de citar um caso, né? Você acabou de citar algo aí que não é muito benéfico para alguma das partes, né? Então, isso tudo tem que ser revisado, né? A questão de produtividade, o CNJ... Eu tenho um filho com uma magistrada, né? Ela foi minha esposa, inclusive. Eu vivi isso, né, em casa, né? Inclusive, somos grandes amigos atualmente. E é uma sobrecarga muito grande em cima deles também. Tem essa questão, mas também tem essa do costume de seguir aquilo que está sendo colocado, né? Tem muita, na minha opinião particular, claro, com todo respeito, tem coisas sim que merecem ser revisadas, tem coisas que devem ser melhoradas. Em termos de LGPD, a gente não sabe o que esperar ainda. Essa que é a grande verdade. A gente vai começar a enxergar a jurisprudência nascer, ou seja, as decisões judiciais nascerem, e, claro, a gente espera que profissionais como o Dr. Leme entrem em ação, porque quem realmente modifica o mundo, aí aqui eu puxo a brasa para eles, são os advogados. Eles é que batem de frente com aquilo que está estabelecido, eles que trazem novas roupagens para aquilo. E nesse caso específico que você falou, que às vezes é privilegiada a parte mais fraca, se isso está errado, um bom advogado ele vai bater de frente com isso também. Ele vai conseguir ali, pelo menos, alfinetar o judiciário para que comece a mudar esse tipo de decisão, né? Eu espero não estar sendo muito evasivo na minha resposta, porque realmente é pisar em cima de ovos falar sobre isso, né? Você sabe muito bem. Hoje as pessoas, inclusive, se utilizam de cortes de fala para criar uma notícia falsa. O professor Cleópatra estava falando mal dos juízes lá para o pessoal do Paraná, entendeu? Então o pessoal corta um pedaço do vídeo e já solta isso na internet. Daqui que eu explico o que foi que realmente aconteceu, eu já estou ferrado, né? Então a gente tem que ter muito zelo hoje para se manifestar aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Mas seria isso que eu tenho a dizer, né? A gente, infelizmente, tem que aguardar ainda o que é que o judiciário vai dizer a respeito. A gente tem cases de juízes já estudando a lei, a gente tem o próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o encarregado de dados lá é a presidente do órgão, que é a Denise Frankowski, a desembargadora, e ela tem sido bem militante na divulgação da LGPD, inclusive ela fez um curso, ela promoveu um curso para os juízes do Brasil inteiro, né? Os juízes que queriam estudar LGPD puderam participar. Inclusive, essa minha ex
esposa, ela participou desse curso, né? Por indicação minha, claro, né? Alfinetando, bora, estuda lá o troço, porque daqui uns dias já chega aí para você alguma demanda nesse sentido. A gente diz que quem só tem martelo, tudo é prego ao redor, né? É uma expressão. Então, eu sou profissional de educação, né? Eu sempre vou levantar a bandeira de educação. Existem juízes que precisam realmente se capacitar, isso a gente sabe. Assim como existem advogados, existem pessoal da TI, existem professores que precisam se capacitar. O pessoal está estacionado. Eles acham que com o que eles já têm de bagagem já é suficiente. Isso é uma inverdade. A gente morre de estudar e não sabe de nada. Essa que é a minha opinião, né? Falando em educação agora. Eu já me estendi demais, eu passo a fala aí de novo para vocês. Imagino. Nerison, vamos lá. Senão... Valeu. Bom dia, pessoal. Parabéns pela escolha da palestra de hoje. Foi não sei se é coisa tua, Ronan, mas parabéns pela escolha. Esse tema é sempre muito, muito bem-vindo. O professor falou dos concursos, eu vou fazer uma pergunta de concurso, eu acho. Nós temos um aplicativo que é um portal de publicações de diários oficiais. E temos mais de 50 clientes utilizando, prefeituras, câmaras, autarquias. Muito bem, ontem eu recebi um e-mail, e o e-mail dizia o seguinte: olha, o meu nome está numa das publicações do Diário Oficial, indicando que eu trabalho na prefeitura. Ele passou no concurso, a pessoa passou no concurso, né? Indicando que eu passei na prefeitura e estou trabalhando no departamento tal. Eu gostaria que isso aí fosse retirado da indexação do Google. Bom, a gente sabe que os diários oficiais estão previstos na Lei 8666, né? É uma obrigação dos municípios só dar publicidade dos atos, concursos, diárias, qualquer coisa. Contudo, a LGPD prevê a questão do uso dos dados sensíveis. E a pergunta do concurso é: qual lei nós devemos atender, professor? Você é Nerison, não é isso? Isso. Você deve atender todas, Nerison. O professor não respondeu porcaria nenhuma, né? Eu tô só brincando com você, eu vou responder. Mas essa é a verdade. Deixa o nome ou tira o nome? Você vai ter que atender todas. Então, a gente tem aí, nesse caso, Nerison, o que a gente chama de conflitos de garantias fundamentais. Isso é Robert Alexis, um justo filósofo do direito que escreveu muito bem sobre isso. E ele dizia que quando conflitos entram, aliás, quando princípios, né, e garantias entram em conflito, a gente resolve no caso concreto. Não existe uma hierarquia de princípios na visão de Robert Alexis, que é a qual eu sigo. Nesse caso aí, você tem o princípio da privacidade em colisão com o princípio do interesse público. Da publicidade, né? Privacidade e publicidade. E publicidade processual, mas eu insisto que seria mais interesse público. Tá? O interesse público, nesse caso específico, ele está até acima da publicidade processual ou publicidade administrativa, embora eles estejam juntos aí no outro lado da guerra. O que eu posso dizer para você? Em primeiro lugar, o interesse público, na minha opinião, deve prevalecer nesse sentido. Essa aí é a mesma guerra da LGPD e a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Não existe esse conflito, existe a adequação das duas normas andando juntas. Eu, como servidor público, por exemplo, hoje eu tenho todos os meus dados, junto com o meu contra-cheque, expostos na internet. Por quê? Porque o STF entendeu que há interesse público nisso. Existe interesse público em relação à publicidade desses atos que você mencionou? Existe. Então, essa é a sua ressalva. Mas eu vou dar a dica aí para você, depois você me paga um leite, que eu parei de beber álcool. Pago um café aí. Eu estou apenas brincando. Mas se você pagar, eu aceito, né? Você vai fazer uma consulta à própria ANPD, porque a ANPD, uma das atribuições previstas em lei é que ela responda às consultas que são feitas pelas empresas, pelos titulares de dados. Então, você fazendo a consulta à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você vai até criar uma espécie de jurisprudência, ela vai ter que se manifestar nesse sentido. Mas eu digo para você, seria muito estranho que ela não fosse por esse lado que eu falei para você. De faz sentido, né? Prevalecer o interesse público. É uma questão lógica. Isso. Eu acredito piamente nisso, inclusive nos órgãos aos quais eu
presto consultoria, a gente tem ido por esse lado também. Alguns órgãos estão querendo esconder as informações das pessoas em processos administrativos, processos judiciais, mas isso fere de morte o que você disse, que está lá na Constituição, inclusive, o princípio da publicidade processual, o princípio da informação também, né, processual, e o princípio do interesse público. Ele, nesse caso específico, eu acredito que ele seja maior do que a privacidade individual, que a proteção de dados de alguém de maneira individual, entendeu? A nossa postura aqui foi encaminhar a pergunta para o jurídico da prefeitura em questão, né? Mas isso vai se replicar para outras, com certeza, e daí a gente vai... Mas agora eu acho que está muito claro, pelo menos pelo princípio lógico, que o interesse público é maior no caso do que a questão da privacidade do dado do cidadão em questão, né? Então, muito obrigado. Respondeu com louvor. Não, eu que fico honrado em participar aqui do debate com vocês, mas esse é o meu ponto de vista nesse caso concreto específico, né? Claro que pode ter quem pense diferente. Eu que agradeço aí a participação de vocês. Beleza, e fazendo os agradecimentos, a sugestão da pauta veio da equipe da OAB, né? O Fabrício Barbi trouxe para nós, o Dr. Leme, que está hoje aqui para nós, Comissão de Direito Digital da OAB. Muito boa o tema e o palestrante perfeito também. Fico honrado aí pelos elogios e elogio a organização aí. Sempre fico feliz de participar aí desse tipo de evento, dessa divulgação de conhecimento. As pessoas com nomes diferentes como nós, né, têm direito a um espaço maior. Não, Cleórbete? Cleórbete, exatamente. Isso é celta e grego juntos aí. Inclusive, essa minha ex, né? Eu não sou apaixonado por ela, não, porque eu já falei tantas vezes dela, mas é porque realmente agora coincidiu, né? É uma boa pessoa, inclusive. Ela dizia, cara, tem que ter nome estranho para passar em concurso. Você vai na lista de concurso, né? Você pode ver, os primeiros nomes é Cleórbete, é Nerison, é não sei quem. Vou tentar. Legal. A Caroline Moy, também a doutora Caroline Moy, cumprimentou ali no bate-papo o assunto. Mais alguma pergunta? Piedade abriu a câmera. Fernando? Bom dia. Posso fazer uma pergunta rapidinha? Pode, Fernando. Professor, eu queria uma indicação aí sobre nós, pessoas conectadas na rede de internet mundial aí, qual que é o aplicativo antivírus aí que você recomenda para nos proteger? É uma pergunta... Eu não costumo passar soluções específicas, mas eu digo para você tem que escolher quem vai ter acesso à sua vida. Se são os russos, se são os americanos, né? Se são os chineses. Mas, brincadeiras à parte, o Kaspersky é uma boa solução, né? É uma boa solução de anti-malware, né? O Kaspersky, como alguns falam, o Kaspersky, que é o antivírus russo, né? Eu considero ele uma das boas soluções de mercado. Ronan, não sei se dá tempo para mais uma pergunta. Pode fazer, verdade. Bom, ainda bem que eu uso esse antivírus aí, viu? Ganhou um pontinho, né? Agradecer demais aí a sua fala, assim, muito rica, né? Trouxe muitas informações. Eu sou professora universitária, eu sou economista, né, de formação, então, assim, não entendo tecnicamente de nada do que você falou, mas sei, né, conheço a lei. E a pergunta que eu te faço, que é como a gente trabalha na universidade com equipes, essa garotada aí que vai criar startup, a gente tem parcerias, né? E a preocupação o tempo todo é sobre essa questão de proteção de dados, né? De informações. E você falou de várias ISOs, né? Eu não sei se seria o caso, mas assim, é muito custoso para o startup conseguir ter uma ISO para que ela já entre no mercado com essa segurança para o seu cliente? Então,
É claro, assim, é bem variável, né? Vai depender do tamanho do produto que vai ser criado, do tempo dispendido, e isso é um investimento, e claro, é custoso. A gente, eu sou maranhense, né? Eu sou da Sarneilândia. Eu costumo dizer que é o playground da família Sarney, o Maranhão, né? É uma fazenda particular da família Sarney, eu brinco com isso, né? Mas, enfim, no Maranhão, talvez, eu não sei, aí no interior do Paraná, geralmente as casas, antigamente, a proteção era colocar uma barra de metal nas portas, né? Ou seja, quanto mais barras de metal você tem nas portas, mais trabalho você tem para protegê-la e no outro dia para tirar aquele monte de trancas, de travas. E assim são os projetos de software também. Porque você hoje trabalha com um orçamento X. Se você adicionar a camada de segurança, vai ser X mais Y, né? A gente tem que ter isso em consideração. E, além do fator orçamentário, vai ter o fator temporal também. Geralmente, as empresas elas não querem aumentar o tempo de desenvolvimento, até porque as próprias startups elas são motivadas pela novidade. Você que trabalha com isso, inclusive é colega, né, professor universitário, você sabe disso, que o fator tempo conta muito para o insucesso, inclusive, de algum produto que venha a ser lançado. Então, o que pode acontecer, e aqui eu já vou falar de outro tema, é a criação de sandboxes. Eu não sei se a doutora já ouviu falar sobre isso, provavelmente sim, porque é do âmbito né? A gente pode estudar esse tipo de estrutura regulatória provisória para abarcar essas empresas e elas terem tempo ali hábil para fazer o dever de casa depois, né? Para elas primeiro estarem protegidas. Eu recomendaria o uso de sandbox, né? Para que haja essa proteção regulatória e jurídica, mas elas se comprometendo posteriormente a fazer o dever de casa, que é chegar a esse patamar de uma certificação que não é custosa, não é tão custosa. Se você fizer os levantamentos, se fizer as aplicações necessárias, vai ser uma única dor. A dor do conhecimento, como dizia Foucault, por exemplo, a gente só tem uma vez, né? Vai ter um aprendizado ali inicial, que é a primeira vez que vai se certificar, e as próximas vezes já vai tirar de letra e em tempo muito menor, né? Eu recomendaria essas vias aí. E a Caroline Moy falou aqui no chat, ela deu o exemplo da legislação trabalhista como base legal, né, para guardar dados dos funcionários. Doutora Piedade, eu chamo de doutor por força do costume, viu? Me perdoe, eu chamo todo mundo. Mas eu sou doutora mesmo. De verdade, né? Beleza, é a doutora de fato em direito, né? Não é só Estudei muito para ter o diploma de doutora. Pois, meus parabéns. Eu sou seu fã, né? Obrigada. A doutora Piedade, eu espero que a senhora tenha sido respondida a contento. Não, respondeu sim. Agradeço demais. Como os nossos encontros aqui do Iguaçu ficam disponíveis, né? E você permitiu a gravação, eu vou pedir para os meus meninos lá da universidade para assistirem, né? Porque você trouxe bastante informação, são alunos da ciência da computação, então acho que isso aqui vai ajudar bastante. Muitíssimo obrigada. Não, tranquilo. E quando da necessidade aí, eu posso falar para eles também em momento oportuno aí. Eu não prometo para esses dias porque está muito corrido, mas a gente pode ver alguma coisa aí que seja de interesse da senhora e dos mesmos também, tá? Eu estou às ordens aí nesse sentido. Muito obrigada. A gente agradece. Pessoal, a gente já passa aí das 9 horas. Realmente o tempo é curto aí para tanto assunto bom, né? Quero agradecer novamente, Dr. Leme, pelo apoio da OAB em trazer para nós aí um grande palestrante, um professor com muita experiência, especialista. Vou agradecer muito, né, ao professor também, Robert, pelo tempo dele. E a gente vai conversando, vou tentar aprender melhor o seu nome também. Aí, passo a palavra de volta, Leme, para fazer agradecimentos finais do professor. Isso. Muito obrigado, Cleber, pela disponibilidade aí de estar 2 dias em Cascavel virtualmente, né? E a intenção, sempre quando tive aula com o professor, eu fui aluno dele na especialização em Direito Digital e Compliance, no Damásio, essa pessoa solícita mesmo, sempre disponível e sempre disseminando o conhecimento. É um evangelista realmente da proteção de dados, da segurança da informação,
hoje tão necessária na sociedade, né? Hoje nós estamos aí nesse mundo hiperconectado, né? E de certa forma já somos ciborgues, né? Ontem a gente estava conversando, né? Que o celular é praticamente uma extensão da nossa personalidade, né? E se a gente não tem dispositivos internalizados, brevemente teremos, né? Mas temos aí o smartphone, que é uma extensão realmente da nossa personalidade. Agradeço a Iguaçu Vale, a City Labs, né? Nessa parceria aí da gente conectar a nossa instituição. E agradeço também o presidente, né, da OAB, o Parzianello, e também o vice, o Paulo Pegoraro Júnior, pelo todo o apoio que tem dado à nossa comissão Direito Digital, a nossa presidente, aí a Caroline Moy, né? E a gente está nesse mundo aí hiperconectado mesmo, né? Tem suas facilidades, mas tem suas dificuldades também. Novamente agradeço, Clebert, por essa brilhante palestra nos 2 dias, né? E esse bom humor aí. E a gente não comentou aí que foi o Clebert que descobriu um furo aí no site do Detran, né? Nessa notícia recente aí, foi o professor que descobriu e alertou as autoridades para corrigir, né? Muito obrigado, Clebert. Tenha a todos um bom dia. Eu só para falar mais um pouquinho, espero estar presencialmente em Cascavel quando possível. Agora, não sei se o doutor sabe, eu estou morando em São Paulo, então fica mais próximo aí de fazer uma visita qualquer hora dessas aí depois desse período turbulento da pandemia que nos assola, né? E quanto a sermos ciborgues, eu não sei se o doutor... Ele deve lembrar, né, que eu tenho um chip implantado em minha mão direita, né? Eu esqueci de dizer isso para vocês. Se vocês nunca tiveram palestra com um ciborgue, vocês tiveram hoje, né? Então, o professor realmente, para a literatura, ele é considerado um cybernetic organism, né? Um organismo cibernético. Porque eu tenho um chip NFC implantado na mão e, claro, eu posso remover. Mas enquanto eu não removo, eu sou considerado um ciborgue aí para fins de literatura, né? É questão de ficção científica. E só para fechar a brincadeira, lembre que ontem eu disse que talvez vocês nem estejam comigo de fato. Isso aqui é só um holograma que eu crio para palestrar no meu lugar, né? Nesse momento eu de fato estou lá em Paris tomando um vinho às margens do Rio Sena, né? Isso aqui é só uma ilusão aí que eu crio, uma deepfake para palestrar no meu lugar, né? Já automatizei até as palestras, né? Brincadeiras à parte, um abraço a vocês todos e todas que participaram do evento e também quem está assistindo a gravação, né? Daqui a alguns dias aí de madrugada, sei lá que horas, né? Um abraço, se cuidem, fiquem bem. Eu estou às ordens lá no meu Instagram, que é o meu nome, fiquem à vontade para entrar em contato. Perfeito. Muito obrigado, gente. Fica o convite. Então, próxima quinta-feira a gente está aí de volta, online novamente, também com o professor não, doutorando, o pessoal que faz doutorado na USP, vai falar sobre mineração de processos. É um assunto bem legal também. E, Cleobert, convidado, então, quando vier Cascavel, ou qualquer Foz do Iguaçu, Medianeira, Toledo, Marechal Cândido Rondon, tem encontro do Iguaçu Vale, é só você consultar as datas e aparecer no local do encontro que o pessoal vai estar lá se reunindo e com um bate-papo legal também, como o de hoje. Tranquilo, um abraço aí. Obrigado novamente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.